Estamos de volta com o Argumento e agora prontos para conversar com o presidente do CRO, Sandro Ferreira, que é o Conselho Regional de Odontologia, Seção do Pará. Presidente, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado. Bem, ser presidente de um conselho é um órgão federal, não é? Sim. O que aconteceu que houve uma intervenção federal no conselho, o senhor ficou fora do conselho por 70 dias e agora o senhor reassumiu? Isso. Não chegou a ser uma intervenção, né? Eu fui afastado, né, porque houveram denúncias sobre umas suspeitas de algumas possíveis improbidades, né? E o Conselho Federal, de praxe, o que ele faz? Ele afasta preventivamente para poder analisar, né, os fatos. Né? Como foi final de ano, juntou festa, juntou tudo, então ficou muito tempo. Fiz a defesa, após a leitura da minha defesa, viu que nada tinha contra, a gente pôde voltar. Né? Graças a Deus, voltamos aos trabalhos e com o apoio da classe, que é mais importante. Sim. Hoje a classe, numericamente, significa o quê em nível de Pará? De Pará, porque assim, existem no Conselho, são os profissionais da odontologia, né? Não são só os dentistas, são dentistas, os auxiliares, os técnicos, os protéticos, todo mundo está escrito lá. Hoje, somente dentistas inscritos, nós somos mais de 9 mil. Né? Quando junta os auxiliares, são mais de 3 mil. Técnicos, há muita carência no interior ou está equilibrado? Olha, hoje metade dos profissionais estão em Belém, né? No interior hoje já tem, muitos interior que tem profissionais, mas se a gente for buscar os mais longínquos, a gente vai ver, por exemplo, Marajó. Tem municípios que ainda não tem dentista. Se for, por exemplo, hoje... Nós somos dos estados de maiores desdentados do país? Nós somos o país, né, ainda dos desdentados, né? Quanto ao estado, eu acho que nem tanto. Se eu não me engano, Maranhão, alguns estados do Nordeste, ele tem esse título. Mas em termos de ser realmente o país, continuamos. Embora seja o país com o maior número de dentistas do mundo. E aqui, quantas faculdades existem? São muitas. Agora a coisa está entrando no mercado aí, cada dia mais dentistas. Com certeza. Para ter ideia, hoje, Mauro, nos Estados Unidos, lá são 90 faculdades em todo o país. Hoje, no Brasil, nós somos mais de 400. Só no Pará, hoje, temos 15. 10 só na Grande Belém. 10 na Grande Belém? Na Grande Belém. E interessante que o interior já tem também. Então. Já tem, sim. 5 no interior. Hoje temos 2 em Santarém, uma em Tucuruí, uma em Redenção e outra em Altamira. Todas legalizadas, todas fiscalizadas? Todas sim, né? O grande papel do Conselho é a questão da fiscalização. E um trabalho que a gente está fazendo agora, nesse ano, que a gente está lá, 1 ano e meio à frente, é justamente a questão de ir para o interior fiscalizar e ver o que tem. Porque em Belém ainda é mais tranquilo, mas no interior tem muito ainda o falso dentista. Né? Nesse 1 ano e meio, nós tivemos mais de 33 prisões, inclusive. E quem denuncia? O próprio dentista ou a população. O dentista concorrente, no caso. O dentista legal denuncia o falso. Isso. Por exemplo, nós tivemos um caso... E de que forma pode ser feita essa denúncia? As denúncias elas são feitas através de telefone, e-mail, tem o site do Conselho, hoje em dia com as redes sociais também. Né? Se você for no Instagram do Conselho, você pode por lá denunciar. E como é que o cidadão pode se proteger e saber que aquele dentista realmente é um profissional legalizado e registrado? Tem toda a relação no site do Conselho? Isso é importante. Né? Se você entrar no site do CFO, do Conselho Federal, lá você tem como botar, né, dentista, o nome da pessoa, o nome do dentista, direitinho, o estado, e ele vai dizer se aquela pessoa é ou não, ou até se aquela pessoa é o próprio especialista. Né? Porque, por exemplo, há anos atrás, tivemos aqui em Belém um problema, no Pará um problema, em que o concurso da Polícia Militar exigia um laudo do dentista especialista. E muitos levaram e na hora o profissional não era especialista. Às vezes, ele até fez o curso, mas ele não se registra no Conselho. Então, para a gente, ele não conta. Ele não pode consultar e não pode dar parecer, nem como especialista, nem atestado, não. Né? Como especialista, não. Né? Quem tem, porque às vezes, o que acontece? Hoje em dia, o MEC, ele abre, né, qualquer curso, você vai no MEC e consegue a chancela. A questão é, aquele curso, ele é regulamentado, ele cobre realmente tudo, porque às vezes, o que acontece? A pessoa faz um curso de pós-graduação e aquele curso não é regulamentado pelo CFO. Aí chega no Conselho, você vai se registrar e fala, não, isso aqui não é aprovado. Então, não dá para ser especialista. Não, sem registro no Conselho, não. Por que ainda continua tão caro o serviço odontológico no Brasil, com tantos profissionais disputando o mercado e tanta necessidade do povo? Mauro, eu queria que essa frase fosse verdade, porque não é, entendeu? Eu já digo o inverso. Hoje em dia, a gente vê cada vez mais os preços despencarem. Eu digo assim porque, por exemplo, um dentista hoje, para abrir
consultório, ele tem um custo muito alto, não só para abrir, para manter aquele consultório, né? Diferente, por exemplo, de um profissional médico, nutricionista, né? Eu comparo, por exemplo, o fisioterapeuta, o que trabalha com equipamento, ele sabe o custo disso. Então, a gente tem um custo muito alto, né? Hoje, é comum ter essas clínicas populares, que muitas vezes a qualidade do material é duvidosa. Isso não, o Conselho não tem como fiscalizar a qualidade do material utilizado. Isso cabe à vigilância, né? Às vezes o Conselho a gente pode consegue denunciar, no caso. Sim, como hoje acontece. A gente vai numa clínica, percebe algumas coisas assim, como posso dizer, estranhas, fora daquele padrão, a gente avisa a vigilância e a gente volta lá junto. E existe uma fiscalização permanente com referência a isso, a qualidade do material utilizado? Pela vigilância, sim. A vigilância, não, mas ela pelo faz Conselho, isso. não. Não. A nossa questão muito é a questão legal, a questão do registro. Por exemplo, abre-se uma clínica em algum bairro, a gente vai lá saber se aquela clínica ela é registrada. Aí sim, se ela tem registro na prefeitura, se ela tem aprovação da vigilância. Presidente, está proliferando planos de assistência odontológica, sim, como os planos de saúde, só que num número muito grande, né? E ainda não são regionais nem nacionais, são muito pequenos, são empresas geralmente populares que fazem seus próprios planos. Como é que funciona a fiscalização desses planos? Correto. Hoje a gente tem um trabalho muito grande com os planos, né? Inclusive já fomos na ANS algumas vezes, porque por lei todo e qualquer plano médico ou odontológico tem que ter, inclusive, registro também no Conselho. Por exemplo, hoje nós temos, de acordo com a ANS, funcionando no estado do Pará, hoje mais de 100 planos odontológicos. Com registro no Conselho, hoje não chegam nem a 12. Então, eles estão fora. Então, a gente está notificando, pedindo para que eles se inscrevam, para poder dar E não pode haver continuidade. uma denúncia para fechar esses planos? Nós já estamos nisso. Hoje a gente vai, notifica, dá um prazo. Se ele não se registra, a gente denuncia para a ANS isso, que aquilo não está acontecendo. Aí a ANS vai intervir, né? E as multas da ANS são bem pesadas. E essas denúncias são feitas por profissionais concorrentes? Não. No caso, muitas vezes, por exemplo, hoje os planos, por exemplo, chega a nós, olha, chegou em Belém o plano X. A gente vai atrás daquele plano se ele tem registro no Conselho. Não tem. Aí quem é o RT de lá? Quem é o responsável técnico? Aí é o fulano, a gente vai atrás dele. A fiscalização da propaganda do profissional, como é que funciona? Isso. Agora, com redes sociais, é muito comum ele colocar antes e depois, colocar foto de paciente e assim por diante. Como é que funciona a fiscalização? Correto. Né? Teve uma grande mudança em cima disso, que ano passado, em final de janeiro do ano passado, houve uma resolução do Conselho Federal autorizando a questão, não é bem do antes e depois, mas do diagnóstico inicial e resultado final. Porque a lei entende o quê? Que se eu digo antes e depois, eu estou generalizando, eu estou prometendo aquele resultado. A partir do momento que eu digo, que eu mostro o diagnóstico inicial e o resultado final daquele paciente, eu estou me referindo àquele caso específico. Isso o dentista hoje ele pode fazer. Anteriormente ele era notificado por isso. E há uma fiscalização nas redes sociais a respeito disso? Existe hoje gente dentro do Conselho que trabalha com isso diretamente. Isso é muito importante, porque o efeito Maria vai com as outras, as pessoas verem fotos e... Não, é muito comum isso. E hoje quando a gente a odontologia estética proliferou também? Também, né? Hoje, quando a gente notifica, é como assim, mas o fulano faz, né? Eu digo assim, então me dê para a gente o endereço, a gente também vai atrás e vai notificar. Né? Um derruba o outro. Isso. A questão da parte estética, realmente, eu digo assim, são avanços que existem hoje na odontologia. Né? Eu estou formado já há quase 20 anos. A odontologia não é mais a mesma. Hoje, o implante, a gente consegue facilmente, né, fazer. Na minha época, era um negócio difícil, até de ver isso nas faculdades, porque era um negócio que era lançamento. Muito caro, né? e tudo Clareamento mais. Hoje, né, também é uma coisa bem mais acessível. Né? A questão da odontologia estética. Não só ela, existem outras áreas. Por exemplo, hoje em dia nós temos odontologia do esporte. Né? Hoje em dia nós temos a odontologia hospitalar, né? Estamos dentro dos hospitais. Então, está aumentando a parte estética, lógico. O Brasil é um país que segue uma linha americana, onde a estética, por exemplo, do sorriso é o dente reto e branco. Né? A questão de parecer cada vez mais jovem. Hoje em dia, o dentista já pode fazer a questão do botox, a questão da toxina. Então, isso tudo... Né, a harmonização facial, que não foi muito fácil esse registro, né? Porque houve, ainda ontem, né, não, né, eu digo assim, no próprio dia a dia, há pessoas que ficam, né, pode ou não pode? Pode. Né? A lei, ela não fala que apenas um
profissional pode fazer aquilo. Então, o dentista pode fazer harmonização facial, ele Isso. pode usar o Botox. Pode. O que acontece? Uma coisa que muita gente, dentista é boca, dentista é dente. Não. Né? O dentista ele pode atuar na sua área de atuação. Qual é a área de atuação do dentista? Né? É acima do ocioide, que é um osso aqui do pescoço que segura a língua, até o primeiro fio de cabelo, ladeado por têmporas e meato acústico externo, com exceção dos órgãos do sentido. Então, toda essa área aqui é, sim, do dentista. Se a gente está hoje numa bola, pega uma cotovelada, fratura esse osso aqui, você vai para o hospital, quem vai corrigir essa fratura, quem é? É o dentista, o bucomaxilofacial. O lábio leporino é a atividade leporino. do dentista. Aí é um trabalho junto, porque como a questão da cirurgia plástica, né, da cirurgia reparadora, é o cirurgião plástico, né? Porém, existe também o buco que faz a parte de enxerto ósseo, tudo isso aí, o rebordo, aí a prótese, entre outras coisas. Né? É um trabalho conjunto. Doutor Sandro, como é que está o nível do ensino da odontologia no Pará, comparado com o resto do Brasil? Olha, eu poderia até dizer assim, que no Pará está bom ou está ruim, mas eu não vou dizer só no Pará. Hoje, no país todo, é uma preocupação muito grande. Né? Anos retrasados... O curso de odontologia é âncora de muita faculdade. Sim, ele atrai. Sim, né? atrai. Eu vejo que as faculdades dão até todo o consultório na saída do aluno, quando ele consegue sair, já que os índices de evasão são muito grandes, porque é uma atividade muito cara, ele recebe um consultório pronto. Quer dizer, há uma atração muito forte em torno. Sim, ainda há uma atração muito grande. Eu acho que a área da saúde em si, você pega hoje, por exemplo, cursos como nutrição, educação física, aí que está bombando nas faculdades, coisa que na minha época era raro até de acontecer. Né? O curso, por exemplo, de nutrição, na minha época eu acho que só tinha na federal. Hoje, várias particulares já têm o curso. Né? Então, a área realmente de saúde tem, eu acho, um apelo muito grande que as pessoas vão atrás. Então, tem um crescimento. Porém, a preocupação nacional é a qualidade disso. A qualidade, o equipamento deles é um curso que necessita de muitos laboratórios. Sim. E essas faculdades estão equipadas? Qual é o nível do Pará nessa situação? Não, quanto a isso, por exemplo, eu digo, das 15 faculdades hoje do Estado, eu já fui visitar 12. Né? E a gente sempre olha, então, a gente vê que todas têm laboratório, clínicas muito boas. Isso aí, quanto aí a parte de equipamento... Elas também têm que se registrar no conselho, né? Essas faculdades que têm os cursos. As clínicas, sim. Porque a questão do conselho... Elas têm sempre uma clínica para que o aluno possa estagiar. Sim, sempre tem. Aí essa clínica, sim. Porque o papel do conselho é fiscalizar a atuação do cirurgião dentista, né? A atuação da odontologia. Então, quando ela tem atendimento, justamente para poder proteger, para que a pessoa que vai lá ser atendida tenha um atendimento de qualidade. Eu vejo o Conselho de Farmácia, ele obriga algumas farmácias a funcionar 24 horas em cada bairro, ter sempre um farmacêutico dentro da farmácia. Tem um tratamento odontológico 24 horas na cidade, por exemplo? Pois é. Nós tivemos, ano passado, umas denúncias, por exemplo, de UPAs, né, que tem o consultório odontológico e, assim, é uma unidade de pronto atendimento, não é de manhã e de tarde, né, tem que estar para... E nós fizemos à noite já fiscalizações e chegamos lá e está tendo normalmente atendimento. E eu vou até dizer aqui que eu até me espantei porque a gente viu uns consultórios com uma qualidade muito boa de serviço. Nas UPAs? Nas UPAs. Tá. Do ponto de vista privado, não existe nada. Eu sei que tem alguns planos de saúde, né, que odontológicos. Estão anunciando um atendimento 24 horas. Eles têm. Nós também fomos nesse mesmo dia à noite, a gente aproveitou, demos uma volta em Belém e fomos parando nos postos, né, nas clínicas que dizem que tem esse atendimento. Bem, diante do ocorrido, qual é as suas pretensões a partir de agora à frente do Conselho? Isso. Não, a questão agora nós retornamos e vamos voltar com o trabalho que a gente vinha fazendo, né? Nós temos hoje uma campanha muito grande, que é a questão que é o dentista não dá olhadinha, dentista faz consulta, né? A gente trabalha muito isso, principalmente no interior, né? A gente está tendo um trabalho muito grande também na questão dos planos odontológicos, porque, assim, hoje o valor que eles pagam para o profissional é um valor, muitas vezes, muito abaixo do mercado, entendeu? Então, a gente está tendo trabalho também. Eles dizem que trabalham com volume e pagam baixo. E pagam muito baixo. O Conselho tem um valor mínimo estabelecido? Não, isso cabe ao sindicato, né? O Conselho não, isso. Embora no nosso Código de Ética, ele fala muito sobre a questão do preço vil, né? Só que aí, o que seria um preço vil? É um preço abaixo de um padrão, mas o padrão quem dá, eu não posso fazer isso, até porque se eu começar a limitar um valor, eu estou cartelizando aquilo, né? E eu, como uma autarquia federal, não posso fazer isso.
O material usado na odontologia, ele já é nacionalizado? Ele já é fornecido ou ainda há situações de importação? Não, hoje a grande maioria já tem no Brasil. Já. Hoje sim. Se você for, por exemplo, até mesmo no próprio implante, né? Existem implantes que você compra importados, mais caros, mas tem implantes nacionais, que são muito bons. Na própria ortodontia, né? Anos atrás, todo aparelho ortodôntico era importado. Hoje, nós já temos marcas nacionais muito boas. Ele se tornou bastante popular, né? Sim, o aparelho ortodôntico, sim. Se tornou bastante popular, com diferenças de tratamento, de preço. Já estão acontecendo algumas consequências não benéficas, não é? Muito, né? Eu digo assim, por exemplo, o aparelho, hoje existe o aparelho tradicional, o aparelho estético, o autoligado, hoje em dia existe a ortolingual, que é o aparelho por trás dos dentes, né? Isso então evoluiu bastante, né? Só que às vezes, hoje, por exemplo, a gente vê às vezes pessoas na rua que dizem, eu colei aparelho com meu vizinho no quintal dele. O cara vai em casa e cola. Já existe, né? Kit vendido Sim, no mercado, pois é, que entendeu? a própria pessoa pode colar. A própria pessoa tem. Eu digo sempre assim, existe isso. A gente não mostra para eles o que ocorre depois, né? Desde perda dentária, entendeu? Entre movimentações indevidas, problemas periodontais, isso tudo acontece. Infelizmente, é uma coisa que a gente vê no nosso dia a dia. Problemas de dor de cabeça, sim, por aí vai. Porque o dente movimenta de uma forma que não deveria, há uma oclusão, né? Desencaixa aqui os dentes, desencaixa a articulação, vai sentir dores na cabeça. Sandro Ferreira, presidente do CRO, muito obrigado por essa entrevista, por essas informações. Boa sorte daqui para frente, para que toque a fiscalização cada vez mais, já que vão chegar muitos profissionais no mercado. Sim. Quando essas 15 faculdades começarem a colocar, né, profissionais, a coisa vai crescer muito rápido. Sim, o trabalho vai aumentar bastante. Muito obrigado. Okay, obrigado pela sua companhia. Nós estaremos de volta na próxima segunda-feira, no mesmo horário. Boa noite.